Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Hoje, 19 de maio de 2020, terça-feira, nós continuaremos a refletir na palavra de Deus. O mês de maio é o mês da família e hoje nós iremos pensar um pouco sobre a importância do papel da mãe na criação dos filhos, no seu lar, na sua casa. E para isso, nós iremos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 19, que diz assim para nós: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Meus irmãos, recentemente uma pesquisa mostrou quais são as principais influências que induzem as crianças e os jovens a permanecerem na igreja. E o resultado é o seguinte: a maior influência para que os jovens permaneçam na igreja, em primeiro lugar, são as mães, com 81% para os filhos e 74% de influência para as filhas. Em segundo lugar, o pai, com 61% para as filhas e 50% para os filhos. Em terceiro lugar, o pastor, 57% para as filhas e 44% para as mulheres. Depois vem avós, depois vem escola bíblica, depois união de jovens e, por fim, acampamento, mostrando que a mãe tem um papel fundamental na educação cristã dos seus filhos. E um exemplo mais próximo dos nossos dias é de uma mulher chamada Susanna Wesley. Ela teve 19 filhos, e entre esses filhos está em destaque o John Wesley, que foi o fundador do metodismo nos Estados Unidos, e Charles Wesley, autor de vários hinos evangélicos, inclusive que nós cantamos em nossa igreja. E na sua biografia, na sua história, nós lemos que ela separava pelo menos 2 horas por dia para orar para os seus filhos. Ela queria que a sua vida fosse útil para Deus. Quando criança, essa mulher, ela orava para que Deus a usasse para acender uma luz espiritual na Inglaterra, que se espalhasse por todo o mundo. E Deus responde à oração dessa mulher, mas não da forma que ela imaginava. Deus a chamou para servir a ele como mãe. Mais tarde, o seu filho, John Wesley, entre tantas coisas que ele escreveu,
sobre ela, eu destaco aqui apenas uma frase que ele disse sobre a sua própria mãe. Ele disse o seguinte: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Que nesse dia, que nesta noite, nós, como pais, como homens de Deus, como mulheres de Deus, especialmente as mães, que normalmente são as pessoas que passam mais tempo com os filhos, que possam ser verdadeiras influenciadoras para que seus filhos busquem a presença de Deus. E o texto que lemos traz para nós o exemplo de uma mãe que fez isso. E a chave, digamos assim, para que as mães sejam uma influenciadora positiva dos seus filhos, está no versículo 10 do capítulo 1, quando diz que Ana levantou-se com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O texto que lemos narra a história de uma mulher que tinha um relacionamento íntegro com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. No versículo 10 diz que ela orava e chorava diante de Deus pedindo um filho, uma mulher que era estéril, uma mulher que sofria afrontas da sua rival Penina, uma mulher que foi tida como embriagada pelo próprio sacerdote, porque ela estava ali derramando a sua alma. No versículo 11, no versículo 12, ela derrama a sua alma diante de Deus. No versículo 11, a Bíblia diz que ela orava continuamente ao Senhor. No versículo 24, depois que o seu filho nasce, mostra que esta mulher ofereceu pelo menos 3 tipos de sacrifícios para o seu filho. Versículo 24 diz que essa mulher foi ao templo e apresentou o seu filho na casa de Deus. No versículo 28, mostra que ela entrega o seu filho aos cuidados do Senhor. E no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, mostra que ela adora ao Senhor porque Ele lhe dera um filho. E nós, diante desse relato da vida de Ana, nós precisamos fazer algumas perguntas para a nossa reflexão nesta noite. Você, como mãe dos seus filhos, você tem derramado a sua alma na presença de Deus, rogando por eles? Você, como mãe, você tem orado junto com os seus filhos? Você, como mãe, você tem lido a palavra de Deus com os seus filhos? A Bíblia diz que Ana sacrificava em favor de Samuel. Claro que você não vai fazer mais nenhum tipo de sacrifício como esse, né, de entregar farinha, odre de vinho, ou um cordeiro aqui, um novilho. Não. Mas que tipo de sacrifício é esse? Talvez você abrir mão de uma atividade sua para passar um tempo com seu filho. Talvez você parar uma coisa que você está fazendo para dar atenção ao seu filho, para orar com ele, para ler a palavra de Deus com ele, né? Então, que nós, como pais, como mães, que sejamos os maiores influenciadores dos nossos filhos, que possamos dedicar o nosso tempo a eles, que possamos ler a Bíblia com eles, orar com eles, e que eles possam ver em nós verdadeiros homens e verdadeiras mulheres de Deus. Que tipo de relacionamento com Deus você tem tido? Que nessa quarentena os nossos filhos possam ver em nós verdadeiros homens que têm um relacionamento com Deus e verdadeiras mulheres que têm um relacionamento sincero, profundo e íntegro diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, graças te damos por esta noite, pela tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos pela tua graça e pela tua bondade a sermos e a nos tornarmos influenciadores dos nossos filhos, e não só dos nossos filhos, mas de todas as pessoas que estão em nossa volta e ao nosso redor. Ó Deus, livra-nos do mal, livra-nos, ó Deus, dos nossos pecados, das nossas
fraquezas, dai-nos a força necessária, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós, para que sejamos pais e mães, influenciadores dos nossos filhos, para que Te busquem, para que amem ao Senhor e para que amem a Tua palavra. Que Deus nos abençoe, que todos tenham uma boa noite e que futuramente os nossos filhos possam dizer o mesmo que Wesley disse a respeito de sua mãe. Aprendi mais do cristianismo com meu pai e com minha mãe do que com todos os teólogos e pastores que eu conheci. Deus te abençoe. Um forte abraço.